Tá chegando Paola Convida. Hi, honeys! E eu estou aqui em mais uma noite gostosa de Paola Convida pra vocês. Ai, eu tava ansiosa pra semana passar logo, pra gente chegar, ter esse carinho, essa troca que a gente vem tendo que é deliciosa. Vocês não estavam com saudade, produção? Honeys, estamos aqui com vida pra vocês pra mais um programa assim recheado de coisa boa. Bom entretenimento, sensualidade, cuide da vida de vocês. E com muita energia boa, como sempre que estamos aqui no Paola Convida, né, Brasil? E hoje, olha, hoje eu vou receber uma convidada tão incrível que eu não sei nem explicar para vocês. Porque ela une pesquisa, escrita e ativismo em uma voz potente e necessária. Diretamente do Rio de Janeiro, sim, importada, carioca. Ela é pesquisadora, escritora e uma das vozes mais emergentes nos estudos das diásporas africanas do Brasil. Importante demais essa mulher, gente. Com doutorado em estudos culturais, sua trajetória é marcada pela busca de conexões entre literatura, memória e resistência. Sua obra mergulha nas expressões artísticas como espaço de identidade, política e transformação social. Além do universo acadêmico, ela também está presente em coletivos culturais e em debates sobre o papel das culturas afrodescendentes no fortalecimento da cidadania. Outra coisa, ela é dona do carnaval, viu? Muito dona do carnaval carioca, essa mulher, vocês não têm noção, Brasil. Ela colabora em publicações literárias e acadêmicas que exploram as intersecções entre ancestralidades, arte e contemporaneidade. Sempre instigando, olha, chapa até afrouxa, gente, de tanta emoção. Sempre instigando um olhar crítico sobre as narrativas coloniais e seus desdobramentos no presente. Ó, é uma presença que inspira, provoca e abre caminhos, honey. Hoje eu tenho a honra de receber Convida, essa força potente que posso chamar de amiga e irmã, a doutora em História Angélica Ferrares. Amiga! Obrigada por estar aqui comigo, Nossa, viu, meu amor? Mais uma vez. com muita vida. Com muita vida, Muita muita vida. vida. Vocês sabem que a Angélica participou do meu programa quando a gente esteve na versão online Instagram, que alguns de vocês acompanharam, outros estão chegando agora pertinho da gente. E foi um programa de sucesso. Então, ó, continue com a gente que a gente vai seguir nessa mesma energia, nessa mesma vibe que a gente teve agora numa forma mais advanced. É isso, né, Brasil? E hoje, minha amiga, nosso papo será através da memória viva e ancestral, que eu acho importante a gente falar disso, né? A gente trazer isso à tona, porque é um papo que provoca, sabe? Um papo que provoca. E já de cara eu já te trago uma pergunta assim, vrá! Porque você sabe que eu não tô aqui pra brincadeira, né, querida? Cuide da vida de vocês, entendeu? Você considera a cultura negra uma resistência viva em São Paulo? Uau! Olha, você está falando de memória ancestral. Eu só queria falar uma coisinha antes de permear essa resposta, né?
A gente, quando fez o primeiro Paola Convida, a gente estava no ponto nevrálgico da pandemia, Sim, né? sim. E imagine o ponto nevrálgico, né? Cada um na sua casa, pirando de alguma É. maneira, né? Tentando viver de alguma maneira, resistindo. Ali sim, eu acho que era um momento de muita resistência, né? E você trouxe essa pílula de cura online, né? Era uma pílula de cura online. Então, imagine, na época, eu, uma carioca, como Paola, aliás, essa mini bio eu quero, porque eu mandei uma mini bio. Eu mandei uma mini bio, mas a sua tá muito melhor. Eu ouvindo, eu tô assim, gente, o que ela fez com a minha mini bio? Eu quero essa mini Querida. bio. Mas imagine, eu, uma carioca, e na época eu tava morando em Salvador. É. E eu lembro que eu tinha 1 ano para escrever uma tese que eu escrevi em 4 meses. Eu lembro disso. Eu escrevi assim, né, loucamente. Loucamente, desesperadamente. Primeiro porque era a única coisa que eu tinha, Sim. sabe? Tudo tinha sido cortado, né? E falta, e a mobilidade, e o medo também, né? E na época eu fiquei muito naquela do tipo, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero deixar um livro. Eu Uhum, quero deixar um trabalho, uhum, sabe? uhum. E mais um, porque eu já tinha a dissertação, que aliás vai ser publicada, depois a gente Ó, fala vamos assim, falar dessa sobre isso. Eu parte, adoro esses né? spoilers. Já tinha dissertação, e aí eu precisava escrever aquela tese. Eu sei que eu tinha até outubro para defender, eu defendi online, claro. Em Lembro, estive junho, na sua você defesa. estava na minha defesa, Exato. lá na Nas telinhas, janelinha, isso. né? Teve uma hora que eu fui olhar e contabilizei ali por alto, mas tinha umas 60 pessoas ali. Sim, tava Tava lotadaço. Era um lotada. evento, era uma Também eu disse, gente, eu celebração. segurei uma Werneck, É, sabe, querida. A na senhora também, banca. né? A senhora A também banca entendi, tava né? também, né, graúda, assim. E Paola, quando me convidou pro programa, era um momento também dessa coisa das lives, né? Sim. Muita coisa estava acontecendo. Era uma época até que eu fazia muitas lives. Quando você fala da coisa acadêmica, né? A trajetória acadêmica e ativista, eu acho que a pandemia me capturou mais para o ativismo. Uhum. Inclusive, eu me encontro até mais atualmente e tentando equilibrar ali os corpos entre a academia e os ativismos, né? Porque o ativismo ele captura mais, ele te pega Totalmente. mais, né? É. E para mim foi no dia do meu aniversário, né? Eu lembro disso. Para mim foi assim um momento de cura. Tá ali, não foi à toa que a gente riu e chorou naquele momento. A gente fez um papo de comadre mesmo, Foi, mas com foi. muita reflexão, Muita, sabe? muita, como sempre. E eu fiquei pensando, quando você faz a pergunta sobre memória ancestral, eu fico pensando que memória ancestral tem a ver com a gente estar aqui, né? A gente sobreviveu à pandemia Sim, com projetos. Aliás, a gente na pandemia, a gente tentou plantar projetos para pós-pandemia. exato. A gente se ficava se nutrindo. Eu lembro que a gente ficava se nutrindo, se falava, né? E a gente estava ali nutrindo, sabe, plantando projetos para pós-pandemia. Eu acho que muito naquela perspectiva de, bom, a gente precisa viver. Uhum. A gente precisa contribuir com essa sociedade, porque a Sim, sociedade não vai parar, a sociedade sim. vai continuar. Né? A gente é que podia ter sido interrompida ali, como a gente pode ser interrompida a qualquer momento. Exato, Né? exato, exato. E a gente assumiu esse compromisso com a vida. Com a Não é à vida. toa que eu só queria, né, trazer isso. Né? Paola convida, né, é um compromisso com a vida. Então, acho que agora a gente não precisa mais se assustar. Agora é só continuar, porque a gente não só sobreviveu, como eu acho que a gente tem, de verdade, a gente tem conquistado. E não é Totalmente. esse papo de, ai, vencemos. Não, não é isso. Não, Não é esse lugar superficial, sabe? Mas é um lugar de uma conquista que é diária, que é olhar pro dia de ontem e falar assim, e vencemos. exato. Olhar para o dia de ontem e vencemos. Né? E ter um futuro, né, como um horizonte de expectativa muito, muito, muito trabalhoso, porque a gente trabalha muito para isso, né? Total. Mas muito otimista, sabe? E eu acho que o que, não o que funcionou muito também, nos funciona, amiga, o que nos nutre, é essa rede de apoio que a gente tem, que a gente cria na nossa Que a gente caminhada, queria, assim. né, com as pessoas igual você, né, uma pessoa que eu muito admiro enquanto pessoa, mas também te admiro como amiga, como irmã, com essa troca, nossos conselhos, nossos momentos de lazer, a nossa essência em si sempre se cruzou.
A nossa Sim. essência em si sempre se cruzou. Você me deu um presente, que é a Inaê, minha sobrinha querida, que eu amo do fundo do meu coração, que é uma menina tão diplomática, requintada, elegante. Parece a tia dela, né? Ai, É, desculpa. Mas ela parece a tia dela. Então, assim, isso foi um grande presente pra mim. Porque é isso, você sabe que nessa sociedade os nossos corpos estão na mira todos os sim, dias. sim. A gente sai das nossas casas desviando dessas miras todos os dias pra gente estar aqui com vida, sobrevivendo e ainda levando uma mensagem, uma reflexão, uma inspiração para quem está em casa, para quem está seguindo e tentando esse respiro entre viver e desistir. Entre Sim. viver e desistir. Então, eu acho que aqui é a nossa prova. Estamos com vida, trazendo essa memória que você está falando. Não tem como ter Sim. essa memória sem a gente estar aqui discutindo sobre isso hoje. Então, é um presente ter você na vida. É um presente às pessoas que têm você na vida. É um presente os seus trabalhos, a sua, sabe, a sua dedicação artística também. Enfim, bom, eu sou suspeita. E quando você me faz essa pergunta, tentando agora fazer a costura para a pergunta, Sim. a memória ancestral é o que vai regar esse cotidiano, Uhum, sabe? uhum. Esse nosso cotidiano, esse compromisso com a vida, né? A ideia de que você precisa ter um espaço público. Um espaço público, você precisa ser importante para a Uhum, sociedade, uhum, né? Acho que é Krenak que traz a vida é útil. uhum. Acho que é essa, né, essa perspectiva que um intelectual originário, né, de povos originários, traz para a gente, né? Sim. Que, aliás, é isso, povos originários, quilombolas, né, terreiros, comunidades negras organizadas, né, em seus Exato. pequenos núcleos. Então, eu acho que esse compromisso com a vida, ele é regado, né, com essa memória ancestral. E aí é onde entra o meu trabalho, que aí eu fui buscar pesquisar, né, dentro da cultura, do espaço da cultura, né, quais são os ingredientes de atualização dessa ancestralidade. Aí é que eu entro na coisa do samba, sabe? Entendi, entendi. Antes do samba, né? Na verdade, o samba ele foi escalando, né? Eu fui escalando isso, Sim. né? Então eu começo pesquisando cultura no pós-abolição, que é pensar justamente onde que esse tema da ancestralidade é mais caro. Uhum, Então uhum. imagine, se para a gente aqui, né, século XXI, 2025, né, se para a gente aqui a gente busca atualizar essa ancestralidade, seja no terreiro, seja na capoeira, sabe? Seja numa quadra de uma escola de samba, seja no seu altar ancestral ali, cada um que tenha seu altar na sua casa, né? Se a gente aqui busca isso, imagine para uma população dispersa, né? Pós-abolição, eu digo pós-abolição imediato, né? Uhum, sim. Abolição, 1888. Gente, sou historiadora, né? É, gente, ó A lá, ó cabeça da lá, ó. historiadora vai Pega o caderninho, rápido. anotem, tá? É Próxima isso. FUVEST. A cabeça. Aliás, olha, vai ser importante para a próxima FUVEST, viu? Ó, tá vendo? Até Ó, olha a porque, dica. Aqui a isso que gente eu ia falar, assim. até porque as instituições estão espertas, né? E essas Exato. pautas sociais já estão pautando esse debate acadêmico já há algum tempo, né? Uhum. Então, imagine essa comunidade negra pós-abolição. Aboliu, abolição da escravatura. 1888, 1889, tá, 1901, 1902. E aí? É. Sabe? Esse aí, gente, cabe aqui um monte de coisa. Muitas coisas. Cabe aqui Muitas muita coisas. coisa. Mas eu só queria chamar atenção nesse momento. E aí, da parte de quem está ali solto, né, sem projeto de cidadania, sem projeto de integração, sem projeto de inclusão, sem projeto de participação na coisa pública, e daí precisa se recorrer a uma memória ancestral. Uhum. Né? Já precisou antes, Uhum. lá na escravidão, na escravização nesse momento. Né? Mas aí, como meus estudos estão mais em pós-abolição, eu tento dar conta aqui dessa parte que já é muita coisa, Nossa! muito. É um debate muito intenso. Tem dentro da história tem uma linha muito forte, né, dos estudos de pós-abolição, e dentro do pós-abolição o recorte da cultura, Uau, que é uau. que é pulsante, né, que é vivo. Não, é vivo, né? É É vivo, isso, essa que é a a gente essência está que pulsa aqui. real. Você começou cantando Exato. música de preto, Exato, porque sabe? somos, né, Então meu é amor? isso, Nós somos mulheres pretas, né? A gente, eu acho que eu falo muito da minha negritude nas minhas músicas. Eu sempre vou trazer isso, acho que mais nas minhas músicas, Sim, né? Porque eu reconheço meu privilégio enquanto não uma mulher retinta, sim. mas
Então, assim, é isso. Eu vou sempre falar, trazer essa memória através das minhas músicas. Você sabe disso, meu projeto de vida é esse, né? Estar no jazz não é só estar no jazz, um glamour, mas não. É construir, trazer de volta essa memória, né? E construir a partir desse momento essa memória através de uma mulher trans cantando música preta, que é a do seu povo, né? Inicial ali. Então, isso para mim é muito mais do que ser essa artista famosa, da fã, não é, é um outro lugar. É um outro lugar dessa essência, né? E agora a gente falando dessa coisa de memória, também falando em território, minha amiga, nós podemos afirmar que aqui, ó, a gente grava. Você sabe que o nosso estúdio é num lugar que tem muita memória, que é um bairro daqui de São Paulo, que é o Bexiga. A gente grava, ó, a gente dando spoiler de onde a gente grava. Pode mandar mimos, tá? Mandem mimos pra gente, manda um endereço depois. É, A gente quer mimos, a gente quer receber mimos, a gente quer receber sim. mimos. Então a gente grava muito aqui, né, no Bexiga. Esse bairro é tão famoso há muito tempo, você sabe disso. Ela eu considero uma pequena África, o É. Bexiga, não é? Que carrega a memória da cultura negra, haja vista pelo quilombo Saracura. Uhum. E aí eu vou trazer para vocês. A Angélica vai trazer uma coisa mais, né, de doutora, mas eu não sou doutora. Eu trago aqui uma explicação básica para vocês que o quilombo Saracura ficava às margens do córrego Saracura, que era afluente direto do Ribeirão aqui em Anhangabaú. Então, aqui bem pertinho. No século XIX, o Vale do Saracura era composto por vegetação densa, nascentes de água, era um espaço periférico da cidade em expansão e era propício para que as pessoas escravizadas, fugidas, chamadas quilombolas, e seus descendentes, moradores afrodescendentes, se estabelecessem e criassem as suas comunidades. Né? Então, diante disso, a minha amiga, qual a importância de nomear espaços urbanos com referências históricas negras? Maravilhosa pergunta. Primeiro, esse preâmbulo foi ótimo, né? Eu não sou historiadora, mas é pesquisadora, Sim, né? Esse é trabalho de isso, é pesquisa, isso. né? De quem vai buscar informação para passar, né? Uhum, Para projetar informação. É, é isso, o bairro do Bexiga, não só o bairro do Bexiga, né? Porque quando a gente está pensando, vamos pensar nas memórias que estão soterradas, uhum, uhum. sabe? Então, acho que o bairro do Bexiga tem uma memória soterrada e tem uma memória que é mais pulsante. A memória, acho que mais pulsante do bairro do Bexiga está ligada à cultura, acho que italiana, Aham, sim, certo? sim, Com sim. essas cantinas italianas, né? Exato, Com vem a essa coisa. festa, Isso, com da as festas da querupita. Quirupita, né? E com várias outras referências. Mas eu queria pegar essa memória soterrada que é a que você traz. E é a que, inclusive, vem à tona porque é escavada, literalmente. Exato, né? Olha que As interessante, descobertas né? recentes, Então, inclusive, né? sim, descobertas recentes, mas que, Paola, todo mundo, ou pelo menos assim, todo mundo é exagero, né? Estou falando todo mundo dentro desse repertório de pesquisadores, de pessoas que estão envolvidas, já sabia. Uhum, É igual no Rio de Janeiro. Vou trazer o exemplo do Rio de Janeiro, do caso de Valongo. Todo pesquisador, né, daquela região ali sabia que aquilo ali foi o caso de Valongo. Então, sabia que se escavar, vai encontrar. uhum, uhum. Entendeu? Ali na região da zona portuária do Rio, tem Rua Pedro Ernesto, tem um instituto chamado Instituto Pretos Novos, né? É, uma pessoa que comprou, uma família que comprou a casa, inclusive eles são italianos, olha que interessante. Eles compraram essa casa e aí eles cavaram, a história que Mercedes conta, que escavou para construir uma piscina. Quando está fazendo a escavação para construir essa piscina, começa a encontrar ossos. Uau. Começou a encontrar essa ossada e continuou escavando, e aí chamou um arqueólogo que conhecia, que era da UFRJ, chamou um outro que era de não sei da onde, do tipo assim, gente, o que que é isso aqui? Quando essa galera chega, né, para auxiliar a Mercedes e Petrucci, o casal, ele chega e fala, gente, isso aqui tudo é no cemitério. Então, assim, já se tem essa Que memória, uma memória loucura. soterrada, Sim, literalmente, mas já totalmente, se tem essa literalmente. memória ali. Isso aqui tudo é um cemitério. Tanto que eu lembro que na época meu desorientador, que eu chamei de desorientador, né? Me orientava na mesa do bar, né? Na boemia. Ele me orientou dessa Que maneira. ótimo. Melhor academia Nossa, já universitária que eu adorei. tive foi com o Antônio Edmilson Martins Rodrigues. Olha, Tá lá o Antônio, nome. arrasou, hein, Antônio, querida? famoso Ed. Ed era convidado É. para ir, gente. Ele dava aula pra gente, sei lá, 10 horas da noite, sem fazer chamada, a sala lotada,
porque queria ouvir, queria Claro, conhecimento imagina, era todo. interessante, né? Interessantíssimo. O cara relaciona, sei lá, processo de gentrificação com a Beth Reutemann. Uau, Entendeu? uau, Ele lia a uau. revista Tititi para ficar acompanhando o que ele estava perdendo nos episódios da novela para ele fazer as relações Olha e isso, dialogar com esse público que de incrível. graduação, né? Isso é muito bom. E graduação é um aluno que está ainda muito cru, chegando ali na universidade. Se você chegar lá e encontra hermenêutica, Uhum, você vai se afastar, uhum, entendeu? Então você tem que ter um diálogo para você, né, trazer para o debate acadêmico. E aí o Ed sabe fazer isso muito bem. E aí eu lembro que o Edmilson falava, né? Qualquer lugar aqui dessa região, se escavar, vai encontrar osso, vai encontrar ossada. E aí, porque aqui era o cemitério dos Pretos Novos. Pretos Novos era esse negro escravizado que ele chegava vivo uhum. na terra, né? No caso do Valongo, ele chegava vivo, mas ali ele não aguentava, às vezes, uma semana, mesmo indo. Assim que esse negro escravizado chegava ali naquela região, eles iam para uma casa da engorda, que chama Casa da Engorda, para engordar, né? Para poder Sim. ser vendido. Antes de ser Gente, vendido, que loucura. ia para uma casa da engorda, né? Comia ali uma mistura muito à base do que a gente pode chamar de angu Uhum, hoje, né? Mas comia uma mistura à base disso para poder tomava um banho, alguma coisa assim, uhum, porque você ficava, imagine, né? Numa fila, uhum. era vendido como peça, igual se vende carne Um mesmo, né? produto, né? Peça, Literalmente. Então, esse meu escravizado que conseguia chegar ali e que às vezes morria ali na casa da engorda, ou até mesmo no próprio cais ali, durante o tempo de exibição, ele era enterrado nessa cova rasa, né? E do lado da cova rasa tem o cemitério dos ingleses, que era onde eram enterrados os ingleses. Está lá no Rio de Janeiro, Hum, cemitério dos ingleses, próximo à subida do Morro da Providência, e aquela rua Pedro Ernesto ali toda como cemitério dos Pretos Novos, né? Que hoje em dia está lá o Instituto dos Pretos Novos. Aqui em São Paulo foram escavar para fazer a obra, né? A obra do do metrô, metrô. né? Exato, isso. Foram escavar E para a obra só do que metrô. num espaço, inclusive, que já era, se eu não me engano, aí você deve saber mais do que eu. Esse espaço do metrô ele já pertencia ao quê? Era a quadra? Não sei se era a A quadra Vai da. Vai, não é? Da escola Isso. de Ou samba. seja, Isso, é. já tinha uma memória Sim, ali, sim, né? sim. A gente está falando de parte dessa memória que é Total. soterrada, mas a gente já tem uma memória É. ali em cima, pulsante, Afirmando, né? Que, ó, aqui. afirmando, É, né, o valor ancestral daquele território. exato. E não é à toa que esse debate está acontecendo agora, né, da renomeação dos espaços de memória, né, dos monumentos de rua, do próprio metrô, da própria estação de metrô, Exato, você viu, né? né, essa nomeação, essa dupla nomeação, porque aqui vai ser Saracura 14 14 bis Saracura, bis. não é É, isso? é, Ou seja, tá aí uma é. justaposição de memórias, né? Mas esse Saracura só entra por conta do movimento, por conta Uhum, desse movimento, que eu vou chamar aqui de movimento negro, mas não entender esse movimento negro sempre, né? Porque quando a gente fala movimento negro, a gente tem uma formação do movimento negro lá na década de 70, mas a gente tem muitos movimentos negros, uhum, uhum, né? A gente tem muitos espaços de ativismo relacionado a território, principalmente nesses lugares de gentrificação, uhum. dessa revitalização urbana, vou botar entre aspas, essa revitalização urbana, que é isso, né? Que está pensando em urbanizar o território e toda vez que vai urbanizar, você, né, soterra Uhum, uma camada de ancestralidade. total. Nossa, gente, ó, é muita coisa, não? Olha isso, que aula! Programa, o Paola Convida, gente, tá dando uma aula pra vocês assim a cada semana, vocês estão vendo, sabe? Porque aqui, meu amor, a gente já teve uma economista, a gente já teve um cardiologista, então sempre trazendo esses assuntos, essas reflexões, essa provocação também, né, diante de todo mundo que assiste pra, né, se interessar, gente, vamos lá, vamos pesquisar, vamos entender a nossa memória, né, da onde a gente vem, de que forma que a gente pode fazer diferente nesse momento, né, nessa coisa para a gente também pensar nessa questão de futuro. Então, eu acho que a gente é um conjunto de coisas, né, minha amiga, que a gente tem para fazer ainda muita, muita coisa, muito trabalho. E aí, quando a gente fala já dessa memória, minha amiga, mas também falando dessa memória na cultura, eu tenho uma pergunta que ela sempre me incomoda muito, porque a arte, eu vejo a arte muito negra. A arte muito negra no sentido de música, né? Eu tô falando de música, de teatro. Eu acho que a gente teve uma grande, né, parte da história nessa presença mesmo do corpo negro, né, executando, começando
os ritmos, os embalos, e aí depois ela embranquece. Aham. Aí no meio do caminho ela embranquece, traz toda essa coisa, né? Por exemplo, eu tenho ido muito a peças de teatro, de musicais de, por exemplo, Ray Charles, enfim, a gente vê uma plateia muito branca, extremamente branca, porque o elitismo é isso, né? A branquitude, mas que está ali consumindo esse produto negro, né? Né? E aí se diverte, se interage. Então é um contraponto, né? Chega a ser até totalmente destoante, né? Essa relação. E por que a arte negra, você acha que na minha concepção, eu acho que ela sempre foi marginalizada. Para mim, eu acho que eu tenho isso. Mas por que ela também é essencial, essa identidade brasileira? E eu não estou falando só de Brasil também, eu estou falando de mundo. Você sabe que isso around the world. Isso, eu não sei nem se eu tenho uma resposta. Eu tenho, assim, caminhos tipo, vou tentar fazer aqui voos de mosquitos, sabe? Sim, Alguns sim. caminhos de reflexão. Primeiro que você traz uma questão que é o fundamento da arte a partir das expressões negras, a partir da comunidade negra, da intelectualidade negra, de artistas negros e tal. Então a gente tem esse fundamento. A gente também tem uma arte de cunho europeu, a gente também tem uma música, a gente tem muita coisa, a gente tem muita diversidade nesse sentido. Agora, por que essa arte negra ela ganha tanta aderência? Isso. Ela ganha muita aderência, a ponto de fazer referência não só à comunidade negra, né, mas a todo mundo, né? Todo mundo no lugar, no sentido não só de consumir, mas de querer produzir também, no sentido de querer se apropriar e fazer uma outra coisa, sabe? E aí eu vejo esse espaço como um espaço muito também de disputa, sabe? Entendo. É um espaço de negociação e conflito. Porque se a gente for pensar, por exemplo, em apropriação, vou trazer, por exemplo, o exemplo do... Fui bem redundante agora, vou trazer, por exemplo, o exemplo. Mas é isso, do carnaval. Né? Tem uma leitura de que o carnaval é uma apropriação, o carnaval que a gente tem, né? É uma apropriação lá na década tal de uma festa portuguesa. Né? Então o carnaval é uma festa portuguesa que foi apropriada pelas pessoas das ruas. E aí, quem é que são as pessoas das ruas? Né? Eu costumo dizer, quem nunca tem medo das ruas? Quem sempre esteve nas ruas? Quem sempre a rua foi o lugar do sustento? A comunidade negra. Sim. Sabe? Essa coisa do espaço do indivíduo, da individualidade, do que é privado, isso vem depois no papo com a burguesia, sabe? Com um debate que está muito mais voltado para fundamentos de uma cultura que é branca europeia. Pensar no espaço da intimidade, da privacidade. Né? Então, quem está nas ruas, quem faz da casa uma extensão para a rua, sempre foi, né, essa comunidade negra. E eu não estou nem falando somente pela questão de escassez ou não, né? Não estou falando disso, estou falando mesmo da relação orgânica que se tem com as ruas. Então, quem está na rua é essa comunidade, em sua maioria negra, ou brancos pobres, que vem àquela festa, que se apropria daquela festa e vai fazer uma outra coisa. Sim. Isso é uma leitura. Tem uma outra leitura, por exemplo, que diz que esse carnaval português que a gente se apropriou, ele, na verdade, foi lá no século mais atrás, foi quando os portugueses chegaram, por exemplo, em Guiné-Bissau e em outros países do continente africano e que viram também manifestações culturais nas ruas. Entende? E aí eles olharam para aquelas manifestações e criaram aquela festa. Entendi. Entende? E aí quando eles chegam no Brasil, lá tô pensando muito com o desembarque da corte, 1808, com aquela festa do intrudo, lá no início. Quando chega o Brasil, eu tive nessa festa, aquela. A gente teve. Com certeza a gente teve. Eu acho, inclusive, que você devia ser... Eu acho que você devia estar lá no jazz. Eu acho que tu, né? Eu tava lá, né? Eu acho até que você podia ter vindo nessa festa, mas depois numa turnê. É isso. Né? Mas você fez uma turnê e depois você volta, né? Mas eu acredito nisso, inclusive. Eu também, por isso que eu falei. Eu estava lá porque você me senti pertencente. Eu acredito nisso. Gente, toda vez que eu tento sair desse tema, o tema me pega de volta. Tu acha que isso não tem a ver com essa... Claro que sim, óbvio, sabe? óbvio. Eu viro e falo assim, não quero mais saber de
de estudar samba. Aí eu decidi fazer um projeto isso antes, né, lá no doutorado, decidi fazer um projeto para estudar uma casta chamada griot no Senegal. Vou para a história da África é muito fashion, é um campo interessante. Fashion que eu estou falando no sentido acadêmico. Claro, claro. É muito trabalhoso, né? Sim. Mas todos são, né? Mas eu pensei assim, é um campo interessante, é um campo que é menor, né? Então eu vi ali um lugar estratégico para poder ter um trabalho com mais crescimento e tal, não sei o quê, nananã. Achei que a história social do samba eu ia ficar muito localizada, né? Ainda mais eu que venho do Rio de Janeiro, então estou muito localizada no samba, no carnaval, pensando Rio de Janeiro. Aí decidi mudar, escrevi projeto. Passei no doutorado, inclusive, com o meu projeto de África. Foi. Né? Foi. E aí, no meio do doutorado, eu volto para estudar o carnaval. O carnaval. E aí, É uma missão. É uma missão. É uma missão. É uma missão que a gente é... Nossa, totalmente. A gente é... Então, a gente é colocada nessas missões. E a gente sente as nossas missões. Eu acho que é isso, né? Você sabe que eu fiquei muito tempo parada artisticamente, né? Por conta dessa... Sim, por favor. Brinde sempre que nós estamos aqui celebrando. Justamente pensando que eu fui interrompida na minha carreira justamente por ser uma mulher trans, né? Você não pode cantar, né? Vindo de um professor mesmo me falando isso. E é isso, gente. O quanto que a gente permite, o quanto que isso... Eu não vou dizer que atrapalha as nossas vidas, porque a gente precisa criar um mecanismo, uma ferramenta para a gente sair desses lugares que nos colocam, sabe? Mas, assim, foi um lugar que me deixou muito triste, né? Que eu falei, cara, eu não posso fazer o que eu mais amo na minha vida, que é cantar. Por quê? Só porque eu sou, porque eu existo, porque eu sou essa pessoa. E deixo isso de lado, caso, fico, né, casada há muitos anos. E retomo isso na pandemia, quando eu vejo todo mundo morrendo, as pessoas morrendo, vendo que o nosso tempo é isso, é uma passagem aqui. E diante dessa passagem, qual é a missão que nós temos nessa passagem? Então pode ser, mas olha, minha ideia é ridícula de pensar que eu vou por esse caminho. Não é ridículo, não. Se isso te move, se você tem isso como missão, se você tem isso aqui aflorado dentro de você, siga, independente dos obstáculos, dos nãos, transforme os nãos em sim. E eu sou uma mulher disso, você também é, você sabe disso. Esse programa, né, é isso, né, era tantos nãos, e eu estou retomando, da maneira que eu consigo retomar, mas ele está acontecendo. Isso tem muito valor para mim, sabe? E eu acho que quando você traz já esse tema falando do carnaval e tudo mais, e aí eu já vou para uma onda de museus. Qual que você acha que seria o papel ideal dos museus, centros culturais e as universidades na preservação do samba? Mas agora eu estou te falando de São Paulo, numa coisa mais São Paulo. Tá. Eu posso falar por que a gente olha a coisa do museu? Por que o museu nos une? Vou contar? Sim, conte, por favor, é verdade. A Paola Convida tem esse recorte também biográfico, né? Que vai trazer um pouco também das histórias de vida, não só sua, mas de quem está aqui, né, e tal. A gente se conheceu num programa, né, numa especialização em museologia. Né? A gente se conhece no Hipermuseus, né? E na época o tema do Hipermuseus era tecnologia. Era isso, tecnologia digital na cultura. Isso, inovação, tecnologia. Isso. E como que os museus, né, e Paola na época representando uma outra instituição, e eu representando uma outra. Eu trabalhava no Museu da Diversidade Sexual, acho que você estava na Rede da Maré. Redes da Maré. Eu estava na Rede da Maré, então eu vim por uma vertente ativista, né? Aliás, foi bem isso que eu falei, né? O quanto que a pandemia e o pós-pandemia capturou, né, para os ativismos, né? Totalmente. Na verdade, a gente já era, só que a gente começou a se posicionar mais, né? Totalmente. E também acho que a idade também. A idade, a maturidade, né? A gente vai sentir, então. Aí vem as missões. Isso, e vem essas missões, né? E então a gente se conhece nesse espaço, né, da museologia. O Hipermuseus, ele conectou, literalmente. E foi tão gostoso, né, minha amiga? Foi uma conexão assim, a gente não sabe explicar, eu não sei explicar. Só sei agradecer, porque foi um programa que trouxe muita gente bacana para as nossas vidas, que continuam até hoje. Isso. Várias pessoas queridas. Do Brasil, para além, né? Para além dessa proposta do programa em si, mas dessa rede também de muito afeto, de muita reflexão, de muita troca, de muito ativismo, de muita parceria. Eu acho que a gente conseguiu fazer muitas parcerias pós-hipermuseus, né? Então é muito interessante quando a gente vai... tem um programa como esse, né? Que fomenta os corpos diversos, né? Todos. Por isso que eu acho que... a gente falou de um projeto, mas será que os museus estão fazendo isso também?
Principalmente falando de São Paulo, porque eu acho que a museologia, pelo menos no meu entendimento, nas minhas experiências, eu acho que a museologia carioca é muito mais organizada que a de São Paulo. Eu acho que é até uma crítica, viu, gente? Eu acho que aqui em São Paulo a gente tem uma museologia extremamente elitista. Extremamente elitista. Eu mesmo não me senti pertencente dessa museologia por muitos anos. Eu entro nessa museologia pelo Museu da Diversidade Sexual e ainda estando dentro deste espaço, sendo ali, né, fazendo a produção executiva desse espaço, eu ainda sentia muitas camadas ali, né, que precisavam ser trabalhadas, e ainda precisam, né? Você não acha? Nossa, vou tentar responder. Você já tem outra questão agora. Primeiro você me traz a pensar a museologia, né, e os acervos a partir do lugar dos acervos do samba aqui em São Paulo. Agora você já me traz essa outra, que é isso, né? Eu sou uma carioca morando aqui há 3 anos. Eu estou tateando ainda essas instituições aqui em São Paulo. E aqui eu estou dentro do setor privado, né? Mas com educação, dentro de uma escola. Eu dou aula na Escola Veracruz, acho que pode falar. Sim, né? claro que pode. Pode, não, é a nossa história. É a nossa né? história. Atualmente eu estou professora na Escola Veracruz, desenvolvendo projeto antirracista e tal. Esse lugar da museologia aqui, eu vivo somente como espectadora, né? Mentira, comecei mentindo. Claro que não, gente. A gente acabou de fazer uma exposição no Instituto Moreira Exato, Salles. Lógico que não, tá vendo? Eu vivo como espectadora. Quando as pessoas têm muitos projetos, muitas ações, elas se pedem assim que começa, entendeu? E fala, eu não... entendeu? Foi aquele gole de eu não ando bebendo, foi isso. Claro, a gente não luta. Fez, imagina, uma exposição maravilhosa no Instituto Moreira Salles. Inclusive Pequenas Áfricas, que é uma exposição para além, claro, né? Pequenas Áfricas, eu acho que é a forma estética ali, que a gente... a linguagem que a gente usou através da museologia, né? Trabalhando com os acervos não só do Instituto Moreira Salles, mas com acervos de particulares, né? Dessa comunidade do samba e tal. E esse Pequenas Áfricas, né? Essa exposição Pequenas Áfricas, eu digo que ela faz parte de um movimento muito maior, que é o movimento de pensar principalmente as cidades do Sudeste, que são cidades, né? Passando por esse projeto de revitalização e tal, né? Essas cidades que a gente tem vivido essa urbanização, né? Esse desejo de modernização, digamos assim, mas uma modernização que, como eu já falei, né? Que soterra algumas memórias. A ideia de Pequenas Áfricas é um movimento muito maior, né? A ideia de um movimento mesmo, encabeçado por professores, intelectuais, museólogos, artistas, né? E todo mundo que tem várias frentes de trabalho para poder interpretar o que seria esta pequena África. Então, o que é a pequena África de São Paulo? Eu estou aqui hoje numa pequena África de São Paulo, bairro do Bexiga, né? E estive ontem na Barra Funda, outra pequena África de São Paulo, sim, né? Sim. E estive semana passada, um fim de semana, no Rio, outra pequena África de São Paulo, da qual até, né, que é meu chão, né, que até sei mais, me aproprio mais ali daquela historicidade. Então, voltando o link com a museologia, né? Então, eu acho que a gente começa aqui nesse espaço, sim, da memória, dos museus, né, dos acervos, tocando nesse acervo do Instituto Moreira Salles. É um trabalho que a gente ficou 3 anos, foram 3 anos de trabalho antes da exposição acontecer. A exposição ficou de dezembro a abril. Dezembro a abril. Ela foi ótimo. A abertura dela para o oficial, para o grande público, foi no dia 2 de dezembro, que é o Dia Nacional de Samba. E aí eu acho que esse lugar da museologia de São Paulo é isso, é um lugar que eu estou tateando. Mas tendo a concordar com você, não só porque você já tem a experiência, né, e já tem essa observação de dentro, a partir de dentro já há algum tempo, mas ao mesmo tempo também vejo movimentos insurgentes interessantes. Né? Como, por exemplo, a atual Bienal de São Paulo. Sim, né? sim. Inclusive sendo curada pelo Bonaventure, que é um curador negro, né? Que bom, com uma equipe, com a Keina Eleison, né? Que inclusive tive o prazer de trabalhar na Rede da Maré com a Keina. Então eu vejo movimentos insurgentes, né? E esses movimentos insurgentes não é porque alguém teve uma boa vontade, acordou e falou, vamos colocar esse movimento de curador. Não, é porque existe uma pauta social que está pautando essas instituições. Em relação a tudo isso, amiga, e os acervos do samba? O que você me diz sobre? Ótima pergunta, porque os acervos do samba,
é muito interessante ver o quanto que na dimensão da memória, né, na dimensão dos acervos, dos patrimônios, isso reflete um interesse ou um desinteresse que é público, Uhum. sabe? Que é até mesmo de projeto de Estado, né? No sentido Olha. de que existe acervos particulares interessantíssimos. Quem tem recursos para cuidar dos seus acervos, como por exemplo um Cravo Albim, Uhum. né? Sim, Pega, fecha a casa se transforma num no museu, museu. tem uma plataforma online, tem um dicionário incrível, então você tem todo um recurso para poder organizar o seu próprio acervo, Uhum. né? Uhum. Agora imagine, Paola, que a gente tem no universo do samba milhares de pessoas. Eu estou botando milhares para exagerar mesmo, Uhum. Uhum. entendeu? Porque se você me perguntou a partir de São Paulo, mas se eu for pensar Rio, Porto Alegre, estive agora em Porto Alegre e consegui visualizar um pouco disso, Salvador, né? A gente tem muita gente com acervos que não tem nem dimensão de que é acervo, Uhum. porque Não não tem tem. essa consciência. Entendi. Então a pessoa acha que, sei lá, que tem uma. Nem, eu acho que qualquer pessoa, né? Eu que estudei, por exemplo, Tia Dodô da Portela, que tinha um acervo incrível, né, no doutorado, né? Qualquer pessoa com acervo da Tia Dodô, com recurso, né, e com rede, ia se entender como um colecionador, né? Sim, Ia sim. entender que tem um acervo, ia entender que esse acervo interessa a memória social de um país. Sim, Não totalmente, só, não é um acervo gente. dela, pessoal, não é a minha, Claro. não é a sua malinha de viagem que É. você guardou de fotografias e botou os seus prêmios e sei lá o que, sei lá o que. Né? Tia Dodô não, Tia Dodô tinha uma casa museu, né? Que Uhum. inclusive esse agora, já dando spoiler, atualmente eu estou mais dedicada a essas pesquisas, entendeu? As Que casas maravilhoso. museus de sambistas em geral. E aí Que tem incrível. muitas casas museus. Agora, essas casas museus são organizadas? São inventariadas? Tem equipe cuidando? Claro que não, Uhum. né? Ou não necessariamente, né? Melhor não necessariamente do que claro que não, porque eu acho que já existe gerações mais próximas desses acervos que estão conseguindo. Então, por exemplo, Dona Ivone Lara, né, já tem um acervo mais cuidado, né, já tem uma equipe ali mais próxima. O acervo dela já fez ocupação aqui aquela ocupação do Itaú Cultural aqui em São Então. Paulo, né? Na época, se não me engano, ela ainda era viva. Então, assim, existem acervos mais cuidados. Uhum. Agora, existem acervos, né? Tia Maria do Jongo, a casa fechada, né? Uma disputa danada, porque também às vezes tem umas disputas que só quem perde é o acervo, Uhum. sabe? Uhum. Só quem perde é a memória somos nós, né? Então, uma casa fechada, no Morro da Serrinha, fechada. Então, assim, não tem acondicionamento, não tem estrutura, não tem acondicionamento, Nenhum cuidado, né, com é essas isso, não obras, com é esses cuidada. acervos. E aqui em São Paulo, ainda, como eu te falei, eu ainda estou tateando, mas já entendi, e muito também em conversas com o Tadeu Caçula, que é um sociólogo importante aqui, que vocês têm, para poder pensar, inclusive, essas pequenas Áfricas, né? Tadeu Caçula, inclusive, que me leva, a mim e uma turma, que eu dei um curso no SESC Vila Mariana, ele leva a minha turma num acervo, né, incrível lá no Casa Verde, Ah, na Casa entendeu? Verde. Só que aí ele me leva num case de sucesso, sabe? Entendi, Então ali entendi. tem um case de sucesso no sentido de que tem um artista e que ele consegue ter uma equipe, uma filha que está lá, que é estudiosa e pesquisadora da Ah, é cultura um negra, que está outro. organizando. É isso, é um outro rolê, como diz aqui, né? Exato, É é isso, é outro. um outro Olha, rolê. paulista já. Pois é, já estou apaulistando aqui. É. Mas é isso. Mas infelizmente, imagine a quantidade de tias do samba que deve ter aqui nessa cidade de São Paulo, Nossa, sabe? muita Com coisa, né? acervos que estão assim, Que desconhecemos, inclusive, que ainda. desconhecemos, Exato. porque são desconhecidos, porque não são tratados como acervos e porque não há políticas públicas e investimento público mesmo para que esse tipo de memória se torne parte da memória social É, e da não sociedade, da né? sociedade. Exato. Por isso que eu te disse, é muito trabalho ainda, gente. A gente tem muito trabalho para fazer, por isso que essas reflexões são muito importantes. Olha quanta coisa que a gente trouxe para vocês aqui hoje, hein? Uma história real né, desse nosso papo sobre memória, sobre essa resistência dessa memória, sobre, né, futuro dessa memória. Então é muito importante vocês, olha, fiquem ligados. E aí, como que eu te acho nas redes sociais para saber dessa potência? O que você está fazendo? Conta pra gente
Qual que é seu Instagram? Me conta como que eu te acho e quero, né? As pessoas sigam a Angélica Ferrares. Gente, essa mulher, ó, só conteúdo bom e boa energia. Eu tô no Instagram, né? Arroba Como Angélica isso, Ferrares. tá Angélica Ferrares mesmo. Com Z, gente. Z de zebra. Z de Z. O Instagram, eu até tô querendo mais dicas. Depois eu te dou O Instagram mais tá até meio, dicas. Que agora eu tenho marketing, você sabe, né, querida? Cuida da sim, sua vida, entendeu? Sim. Porque eu tenho um pessoal de marketing que cuida, ó, até a frouxa. Até a frouxa, como é que é? A chapa. A frouxa, chapa, porque né, dá um negocinho. Tô chique, aí eu tô assim, ai, olha, compre o Dramin que eu tô um enjoo, entendeu? Sim. Cuidem da vida de vocês, mas eu vou te dar essas dicas, porque Preciso. olha, é importante pra gente chegar, entender como que a gente se comunica com as pessoas, como que, né, o nosso conteúdo consegue chegar, e é isso, é trabalhoso, muito. Principalmente mulheres nós que nós nascemos em 2000, mas a gente tem um nascimento social em 1800. 1800 é ótimo, né, meu? Também, 1800. Em 1980 e pouco, a gente tem esse nascimento social. É social, porque eu não começo a não contar mais o tempo. Sou igual a Mariah Carey, não conto mais. Então, assim, cara, é muito importante a gente interagir com esse universo, que agora é tudo isso. Agora, né? É IA, é um monte de coisa, e tá tudo certo, e vamos seguindo, e vamos caminhando. E vamos dialogando com isso. Com a contemporaneidade. Mas, rapidinho, Paulo, eu acho que é importante também colocar, aproveitar o espaço, né? Porque realmente eu acho que a rede social, ela vai alimentando coisas, né? Muito, isso, demais. Ela vai alimentando as coisas. Então, demais. Por exemplo, eu agora acabo de assinar, inclusive brindei já com você isso em outro momento, acabo de assinar um contrato com a Fósforo. Então vem agora o primeiro livro pela editora Fósforo e hoje cedo já estava trabalhando num outro contrato que estou em vias, mas que já tive a incumbência, né, de mandar o material para Todavia. Então eu fico pensando assim, bom, eu quero ser essa pessoa que está atuando nesse lugar da escrita, né? Mas não quero meia dúzia de intelectuais brindando somente. Claro. Sabe aquela coisa de meia dúzia de intelectuais brindando no lançamento. Não, a gente sabe? quer. Então, para isso, a gente precisa comunicar. Exato, a gente precisa comunicar, é isso. E você vai fazer isso, a gente tá fazendo junto, a gente vai aprendendo junto. Querida, agora você sabe, agora eu vou para aquele momento que vocês gostam, que vocês esperam. Que é aqueles, né, são os quadros desse programa que agita, que tem as brincadeiras, as dinâmicas. E agora você sabe que é aquele bate e volta sempre, assim, né? Primeiro que vem à cabeça, você me responde, assim, com toda a sinceridade, porque agora eu vou pro quadro. Espelho, espelho meu, existe alguém mais sincera do que eu? E aí, quem faria pra você um melhor museu da feijoada? São Paulo ou Rio de Janeiro? Melhor museu da feijoada? Ai, Rio de Janeiro. Rio, né? Claro. Mas a feijoada é diferente, né? Não, é totalmente diferente, eu acho. O que vocês acham, produção? A feijoada do Rio é diferente de São Paulo? Não sabem? Não sabe? Não são frequentadores do Rio, gente, que vergonha. É que eles estão frequentando Pirituba ultimamente, então eles estão numa outra pegada, sabe? Numa outra pegada. Estão de dieta, tudo bem. Estão de dieta, exato. Agora falando de gastronomia ainda, continuando nesse rolê de gastronomia, pastel de feira ou biscoito Globo? Deus, agora você mexeu comigo. Porque, eu amo os dois, né? Eu posso responder agora, tem que ser rápida, né? O momento agora que eu tô? O momento que eu tô é Biscoito Globo. Biscoito Globo? O momento que eu tô. Você acredita que eu nunca comi? Biscoito Globo? É. Nossa. E qual cidade você considera mais divertida em assuntos de conteúdo, de high-tech, Rio ou São Paulo? Eu já respondo essa, daquela, não vou nem dizer, São Paulo tá chata, gente. Chata, povo chato, as pessoas chatas. Então, assim, eu fico com o Rio já. Você, carioca? Gente, eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem já uma identidade mais mole, uma malemolência. Então, quando você fala de diversão, né, eu acho que a diversão aqui, ela tem um outro caráter, assim, ela é um pouco mais
organizada. Então, sabe, eu acho que, sei lá, acho que às vezes é muito requinte pra uma diversão, entende? Sim. Eu tô esperando uma coisa, não que também a gente não gosta daquela coisa muito underground, né? Não, Tem que ser um a meio gente termo. tem um meio termo. Um negocinho aqui, né? É uma coisa meio ali, né? E é isso daí. Agora, meu amor, a gente já vai entrar em outro quadro, porque aqui você sabe que o dinamismo é 3, 2, 1, né? Você sabe. E esse quadro chama Isso Aconteceu Onde? No Rio de Janeiro ou em São Paulo? Eu vou te trazer uma historinha, você vai me adivinhar. Um museu lançou uma exposição só de memes. Onde que isso aconteceu? Rio ou São Paulo? O que Só você de acha? memes? Só de memes. Eu acho que São Paulo. Foi São Paulo, acertou, Brasil. Foi São Paulo. Quem fez isso foi o Museu da Imagem e do Som, o MIS, que apresentou exposições com forte presença de cultura de internet, incluindo memes e cultura pop digital. Show. Olha, show de bola, né? Ó, a prefeitura criou um festival de pancadão dentro de uma biblioteca. Isso foi onde? Rio ou São Paulo? Pancadão? Pancadão. Da biblioteca? É. Eu ainda chutaria São Paulo. Acertou, ela tá boa, Brasil, ela tá muito boa, olha isso que é intelecto. O projeto Bibliopancadão levou funk e poesia para bibliotecas públicas da capital como forma de atrair o público jovem e ressignificar espaços. Legal, né? Você não acha? Eu acho interessante. Maravilhoso. Ó, um artista performou pendurado em um poste de luz como parte de uma exposição urbana. São Paulo ou Rio? São Paulo. Ela tinha que errar uma, né? Ela tinha que errar uma. Gente, mas é a Isso cara foi da no edição. Rio de Janeiro, querida. A cidade tem forte tradição de arte urbana e performances públicas, incluindo intervenções de artistas como o Gringo, Cardi, coletivos da Lapa e da Zona Norte. Isso aconteceu por lá. Mais uma pra gente finalizar esse quadro. Ai, adorei. Você gostou? A exposição transformou uma laje de comunidade em galeria de arte contemporânea. Rio, São Paulo, Rio de Janeiro, claro, né? Tinha que ser isso, gente. Isso foi um dos projetos como Favela Galeria e Arte na Laje, né? E Ações da Maré e Complexo do Alemão têm levado arte contemporânea para dentro das comunidades. Isso. E como você gostou desse, eu vou para mais um para a gente fazer a saideira. Que é uma escola de samba desfilou com o tema Museu é a Revolução. Rio ou São Paulo? Olha. São Paulo. Yes, acertou! E essa escola foi quem? Aqui do Bexiga, a Vai Vai, em 2024, que desfilou com o enredo Por um Mundo Mais Museu, exaltando a museologia como ato político e de resistência. E é o que a gente está fazendo aqui nesse programa hoje, não é? Meu amor, agora nós vamos para um quadro que é Cuida da sua vida que a curadoria é minha. Mostrar alguns objetos aqui dessa caixa de Paola Dora. E aí você vai me dizer como que você faria essa curadoria. Por exemplo, de que ano ele é, para que ele serviu. E aí você pode escolher alguma desses temas para você trazer essa curadoria, defender essa sua curadoria em 30 segundos. Vamos dizer assim, vamos ver o que tem nessa caixa. Fernanda Torres, onde você colocaria para que exposição? O que você faria? Qual seria a sua curadoria? Numa exposição. E tem que ser essa máscara, eu colocaria ela na. Eu poderia replicar ela para várias pessoas? Pode. Pronto, eu colocaria ela no educativo. Todo mundo do educativo ia ter a máscara da Fernanda Torres. Adoro, ó, saiu bem, hein, produção? Saiu bem. Onde você colocaria, querida? Chicotinho de rainha. Esse chicotinho de rainha, eu colocaria. Eu empalharia ele, sabe? Sei. Dar uma empalhada para ele ficar lá com um ar meio resgatado do pedacinho. Da Cleópatra, sabe? Resgatado da Cleópatra. Da Cleópatra. Eu acho que a Cleópatra usava. Você não acha, Brasil? Tu acha que eu acho que a Cleópatra usava. Aquele poder todo. Você não acha que ela usava? Aí tem um negocinho aqui, eu não sei. Aí você que escolhe. A gente pode chamar isso de laço de cabelo, você pode chamar do que você quiser. Onde você colocaria esse objeto? Nossa, eu prenderia meu cabelo agora. Eu colocaria no meu cabelo. Olha entendeu? isso, eu senti um certo interesse, assim. Eu fiquei, inclusive, você foi eu interessada. gente, de onde foi? Olha, você eu viu? Colocaria do tipo aquela. Sabe consistente, aquela amiga. Pode pegar. Aquela curadora com aquela roupinha de curadora, né? Sabe? Aquela coisinha despojada e o cabelo meio preso, assim, bem despretensioso. Adoro! Ela foi boa na curadoria, não foi, produção? Arrasou! Uma salva de palmas para Angélica Ferrari. Já aproveitando. Vai ficar bonito demais.
Eu acho que é aqui, meio no meio. Ia ficar A la assim, espanhola, a la assim, espanhola. né? Exato, Mas com exato. decotinho assim, né? Eu acho, querida. Eu adorei essa caixa. Aproveitando que você ficou animada aqui com esses itens, entendeu? Aí agora a gente vai pro quadro chamado Don't Touch, It's Art. Porque aí eu vou trazer algumas coisas pra você. Que você vai me dizer, em um museu, nós estamos falando de museologia, Brasil, esse é o tema. Don't touch, it's art, it's hot, hot. E o que acontece em um museu? Qual placa combinaria mais com você? Favor não tocar ou peça interativa? Nossa, peça interativa. Claro, Total, né? A senhora peça totalmente interativa, peça interativa. Né? Aproxima o público. Pode tocar? Pode. Pode. Olha só, Brasil, ela é permissiva, viu? Ela toca, toca, É assim. a experiência sensorial. Sensorial, é bom, né? Importante, É. eu acho. Você, em meio dessa coisa, os museus e tudo mais, você já viu um Picasso? Já vi um Picasso. Você achou bacana? Você achou interessante? Eu achei interessante, achei assim, exuberante, né? Eu não porque, sei, porque o museu deixa tudo grande, né? Tudo maior do que é, né? Então, assim, Picasso, né? Então foi um Picasso admirável de ser Foi de ter essa admirável, eu via experiência. de longe, assim. Ai, Longe. eu gosto quando a gente vê de longe essas certas obras, entendeu? É. Porque de repente você não vê nenhum sinal de uma obra. Nossa, eu acabei de Né? lembrar do dia. Lá, a gente cria gatilhos, no Brasil, a gente cria gatilhos, é isso que Gatilhos. funciona. E nas suas visitas em grandes museus, você prefere uma visita guiada, longa, ou um tour rápido e intenso? Rápido e intenso, sem guia, inclusive. É, sabe? Eu sou é, aquela que prefiro do tipo, ai, deixa. Na verdade, sim, eu não gosto nem de rápido, eu gosto de longo mesmo, mas só. Mas sem guia. Só sem guia. Deixando ir, deixa Isso, fluir, deixa a vida me Deixa levar. levar. Vida leva Fica aí. mostrando que ordem que eu tenho que ir, onde que eu tenho que ir. Não me fala nada, deixa. Entendi, só flui, deixa fluir, fluir, né? É né? isso. Nesse mundo da museologia contemporânea, você prefere abrir uma exposição coletiva ou uma amostra individual, bem intimista? Ou você considera os dois uma forte possibilidade de visitação? Olha, as minhas experiências, elas são mais coletivas, né? Mas as minhas experiências, elas são coletivas, e só que cada um dentro desse coletivo tem um trabalho individual. Ah, entendi, Entende? Então, entendi, assim, entendi. É um trabalhinho ali de... né, Você dá um cargo pra cada um? Então, é isso, cada um com uma função. Entendi. Vamos trabalhar com funções, com cargo não, que aí já Aham. pressupõe uma hierarquia esquisita. Cada um com uma função e a força é do coletivo. Ai, adoro a força do coletivo. Eu tô precisada, Brasil, mas tá difícil os coletivos ultimamente, menina. Tá, né? Não, tá difícil até o individual, Até né? isso É uma que eu ia coisa. falar, né? Nossa, muito difícil. Então, assim, sabe, é uma busca, é uma. Você tem que ter um olhar artístico muito. Tem que saber ver, Sabe? né? Tem que saber ver. Eu acho. E aí, pensando em instalações em uma exposição, você considera importante acariciar a região da arte sacra? Eu considero importante. Eu acho, né? Porque. Inclusive que a arte sacra, ela tem que ser mais contemplada. Eu também acho, Tem que ser mais contemplada. Tem que vir mais à tona, Tem que né? vir mais à tona, Às vezes é ela tem um que assunto estar ainda mais- delicado de ser falado, porque envolve, sim. né? Eu acho importante ter um certo cuidado com Tem, esse tipo de arte, tem, não é? tem, Que é. também vai te proporcionar é mais uma sensível outra. também, outras experiências. Exato, só não entendeu? pode Ela deixar vai- cair a obra da arte A sacra, porque aí arte vai ter uma sacra dor assim é iminente. isso. Ela Entendeu? abre um canal, né? A arte sacra, ela vai abrir um canal. de Um canal, experiência. literalmente. É uma ligação, Rio-São Paulo, entendeu? Entendeu? Você gosta de exposições que não fazem instalação somente na sala principal, mas também exploram e valorizam outros fundos? Com certeza. Querida. Adoro exposição que começa, sei lá, elevador. Ah, no elevador. Essa coisa de ter um elevador, Eu sabe? gosto. Lugares de acesso, né? Não só na sala principal, mas os acessos. Aham, os Tem uma acessos, sala tem principal, vários mas acessos. tem né? vários outros acessos. Que é tem várias importante entradas levar em consideração, né? importantes. Sim. Eu também acho, Sim. eu acho. Olha aí, ó, senhores da museologia, ó, aprendam com a gente sobre os acessos, viu? Nas suas andanças pela museologia, você já pegou muita peça que precisava de restauro? Sim. Muita peça que precisava.
Aliás, eu não sei o que está acontecendo, né? Ultimamente é só peça que precisa de restauro. Ah, mas eu não tô te falando, tá É difícil só peça demais. que Eu precisa falo, a de museologia tem que ter restauro. cuidado com essa Tem, museologia. tem, porque tem, como o pessoal não tem cuidado, vem muita coisa quebrada. Ah, é muita coisa Aí tá quebrada. vindo Mas muita assim, coisa eu não me sinto na quebrada. obrigação de restaurar, até porque eu não sou E isso museóloga. que eu ia falar. Não, a gente não é. Até porque restauração está dentro de uma outra Exatamente, coisa, tem outro né? rolê, né? Uma outra A camada gente pode ali, pensar a né? curadoria de maneira mais É, saudável, exato, né? Porque a né? gente não tem, não. Já passamos dessa fase, É isso que eu amiga. ia Já passamos falar, dessa isso que eu ia fase. falar. O tamanho de uma expografia é importante pra você? Olha, eu acho que a experiência é mais importante do que o tamanho, sabe? Eu Aham. acho que a experiência, eu acho que, assim, a dilatação dos... Ai, Brasil, a do- dilatação. Sei. Né? Ah, Sim, me porque conta. aí... Ai, adorei essa Me conta lixa. mais. Então, mas é a dilatação, você entrar, vamos supor, aquele corredor da Dos fundos. exposição, dos fundos, então você Tá. ter, sabe, aquele corredor bem preenchido. Eu acho que o preenchimento, né, Da dilatação. preenchimento não da dilatação, mas eu acho que o preenchimento, eu acho que ele é mais importante do que o tamanho da expografia. Às vezes Ah, aquela é. expografia, É porque sabe, também tem expografia que é vazia, né? Tipo assim, não, nada com nada, né? É vazia, muito pega isso. aquele corredor, É né, muito duro, isso. reto, Não, e duro que... tudo bem, mas assim, Não, né? mas aí duro, Né? né? Porque assim, ó, até a próxima pergunta. Qual a melhor posição de uma obra pra você? Em pé como escultura ou deitado como sarcófago? Ai! Olha, esse daí. Podia ser deitado como outra coisa, não como um sarcófago, né? Mas ok, mas tudo bem. Eu acho que tem espaço para os dois momentos. Tem, né? Tem espaço para os dois momentos. Eu também Acho acho. bacana. Acho que eu vou com você. Não é? Tem Eu espaço para os acho. dois momentos. Acho que às vezes é bacana. Às vezes é bacana quando você entra numa experiência que você, né, que as obras estão em pé e depois Deita! Eu acho. Eu acho que vertical, horizontal e outros ângulos assim possíveis, eu acho que cabe bem, assim, numa expografia Adoro. quente, né? Eu acho que a Quente. expografia tem que ser quente. Tem que ser, Tem que ser quente. tem que chamar a atenção de alguma Tem, maneira, tem que né? Tem que aquecer, trazer, tem tem que que aquecer. E vocês, Brasil, conta pra mim aí, qual é o tipo de expografia que vocês estão lidando? O que vocês têm visitado ultimamente, pensando nesse quadro? Comentem, deixem aí seu like pra gente se vocês estiverem curtindo esse programa. Que agora, produção, a gente tá indo pra aquele momento final do nosso programa. Ah, eu vi muito pouco, eu quero mais, eu sempre quero mais. Ah, tá muito bom, não tá, gente? Que Angélica Ferrares, muita coisa, muita história, muita diversão, muito. Esse momento calor. Ai, que delícia, é isso que a gente quer. E a gente vai pro nosso quadro final, querida, que a senhora já conhece, que é o Cantando com Paola. Só vem comigo que você sabe. Olha, essa música fez parte da nossa história, eu faço questão de trazer ela sempre à tona, né? Que aí você sabe, eu canto um pedacinho e você completa. Se você errar, eu vou amar. Porque é isso que a gente quer, expor as pessoas na Medina. Isso. Entendeu? É isso que você sabe que essa é a isso. proposta desse quadro, né? Que eu adoro, a gente se diverte. Vamos lá, primeira música. Quero ver você no baile, Nossa. pelo jeito você vem. Todo chique, puro charme, seu sorriso me faz bem. Vem dançar esse balanço, é que meu coração... Você podia deixar da parte mais fácil. Eu não sei. Eu não sei, Já Paola, se lembra, descompassou, vem agora, não demora. Eu já está na hora, o baile começou. Eu Quero ver você no baile até de manhã. Pelo jeito você vem, todo chique, puro style. Seu sorriso me faz bem. É, ai, a gente ajuda, Brasil. Olha, a gente Ela pegou muito ajuda. franco, era a parte que eu mais Né? sabia. A gente Agora- tem que fazer aquele vídeo de novo. Precisamos, a gente tem um vídeo emblemático, Brasil, a gente vai compartilhar com você. Você lembra daquele nosso vídeo? Na época que eu era viva, que a gente era viva, querida. Você não tá entendendo. Uma loucura. Segunda música que é, Brasil. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços.
você não me quer de verdade. No fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo seus passos. Eu sempre estou presa em seus laços. E é só me chamar que eu vou. Agora que chegou a parte que eu vou. Mas eu pego as partes que você tá entendendo, né, querida? E quando a gente tá com a letra, parece que fica mais difícil. Exatamente. Assim, Como que estamos, produção? Qual é o score? Qual é o score, a pontuação? 1-1. Ó, você ganhou 1, eu ganhei 1, hein? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos pra próxima. Vamos ver como que fica eu ia falar esse cardápio, Brasil. Gente, a gente tá muito louco. A gente tá cardápio musical, né? Muita Coisa, muito entretenimento. Ó, vamos pra essa aqui agora, ó. Meu amor era verdadeiro, o seu era pirata. O meu amor era ouro e o teu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o teu não formava uma fina cascata. Meu amor era de raça e o seu simplesmente um vira-lata. Dum 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 dum. It's my love. It's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer. 1,99. Mais um, todo lá, todo mundo. It's my love. It's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer. 1,99. Arrasou demais. Ela ganhou, Brasil? Ganhou, né? Olha! Ganhou esse programa, querida! É isso, Mas é isso, você ganhou esse programa, aí você quer que acontece? Você ganha um mimo dessa época. É lógico, querida, que a gente você guardar no seu coração, com muito amor, com muita você lembrar desse momento. Sim. Né? Esse nosso momentinho isso aqui tão... aqui é o mimo mais bem bolado, gente. Essa produção. Então, Vamos falar tá aqui arrasando, com né? essa produção arrasa demais? Estão arrasando. É Não, uma salva de palmas pra eles. Que eles são incríveis. Que cuida, que é feminina, que é assim... É maravilhosa, né? Muito. Mulheres poderosas no poder, né? Meu amor, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Obrigada por levar essa comunicação tão afetiva para as pessoas nessa sua missão, nessa jornada, nessa missão na história, porque você já está fazendo história, já é parte dessa história, já está, né, tão encalacrada em toda essa memória que você ressurge, que você tira desses escombros todos e traz à tona e fala de todo mundo e traz muito amor e traz toda esse profissionalismo, esse intelecto tão gigante que você tem para as pessoas. Obrigada por seguir com vida, sempre educando e fazendo possível um outro tipo de reflexão diante de tudo que a gente vive até aqui. Obrigada por você existir, viu? Obrigada por estar aqui comigo no Paola Convida. Tá bom, meu amor? Obrigada você por tudo mesmo. Você canta, pode xingar pra caralho, a gente já sabe disso, e quem não sabe tem que saber. Mas você sabe também comunicar muito bem, amiga. Você é foda nesse lugar. Amor, Você te agradeço. tem que estar sempre comunicando. Te agradeço, porque é uma coisa que eu faço totalmente de coração, né? Esses roteiros sou eu que escrevo, Sim, eu que desenvolvo, né? Eu fico aqui sempre nesse lugar de pesquisa, exato. E é um aprendizado para mim. Cada convidado é um aprendizado, é uma história, é um carinho, é um afeto. Então eu aprendo muito com vocês, de verdade. E quero aprender cada vez mais, Hannes. E é por isso que essa noite a gente teve tanto calor, tanta boa energia e tanta informação boa. Coisa boa pra gente levar pra nossa vida, pra pesquisar. Sigam a Angélica nas redes, acompanhem o trabalho dela. Precisou de alguma coisa, vai lá, chama ela no direct, ela é acessível, assim como eu, nós somos acessíveis. A gente responde todo mundo, a gente trata, né, de sempre trazer o diálogo em cena, porque isso que é importante nesse mundo que a gente vive. E eu espero vocês em mais um episódio na semana que vem, que tá delicioso, de Paola Convida, com muito amor, com muito afeto, com muito aqui, ó, euzinha convida pra vocês. E a gente se vê já já. Kisses, honey, se cuidem. And he
Rio.